Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Eric José e estou aqui diante de todos os discentes para apresentar o artigo escolhido por mim, como foi proposto pelo professor Nadielson, da matéria de Direito Administrativo, na qual eu faço parte cursando na FACAP, o quarto período. Primeiramente, o artigo é da Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma escritora professora universitária brasileira, bastante famosa, e ex-procuradora do Estado de São Paulo, sendo que foi publicado pela Revista Digital da Universidade de São Paulo, a USP, como o título de Direito Administrativo e Dignidade da Pessoa Humana. A autora visou tratar especificamente da dignidade da pessoa humana, seus fundamentos, inclusive na ordem internacional, bem como seu impacto no controle de políticas públicas. Então vamos lá, especificamente indo para o artigo. Nas observações iniciais trazidas pela autora, a senhora Maria traz uma grande indagação por parte do direito que não é comum se ver no âmbito do direito administrativo tratando da dignidade da pessoa humana, e confessa que até mesmo ela nunca parou para se debruçar sobre o assunto ou pesquisar, um assunto que é de extrema relevância social. A autora usou a sua experiência de 24 anos na área de Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo para não focar tanto em assuntos teóricos ou filosóficos, pois tentava encontrar no direito administrativo a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. No segundo tópico abordado tem como título o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana. E o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 é trazido pela senhora Maria, como podemos ver, ele expressa claramente o princípio sendo abordado. E traz também alguns artigos em que ele está implícito, nos mostrando que o mesmo contém uma função basilar, pois em vários artigos na qual a temática é diferente, como no capítulo da ordem social, quanto no capítulo que trata da família, na verdade não são distintos, pois há um alicerce de princípios para a formação de vários capítulos da Constituição. Como relatado no texto, os artigos constitucionais não esgotam o conteúdo do princípio, pois ele é inerente ao ser humano, ou seja, vem da sua natureza, sai do ser. Então, em todo o conteúdo estão inseridos os direitos individuais, tanto no âmbito econômico, quanto no social, quanto no político, pois eles são previstos em constituições e em declarações de direitos, como por exemplo no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos, que nos diz que todo ser humano nasce livre e é igual em dignidade e em direito. No terceiro tópico trazido pela ex-procuradora, trata-se de uma análise acerca dessa tão comentada dignidade da pessoa humana, trazendo o seguinte questionamento: seria então valor, princípio ou regra? Então, para ajudar a entender melhor tal situação, ela nos traz a lição de José Afonso da Silva, na qual ele cita que o princípio da dignidade da pessoa humana não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas também da ordem política, social, econômica e cultural, tornando-o assim um valor supremo, porque está na base de toda a vida nacional. A autora nos diz que José Afonso da Silva também tem outra grande lição, que é a de que, independente do comportamento social de uma pessoa, ela continuará tendo dignidade até mesmo aqueles que têm comportamentos ilícitos. Entraremos agora num ponto bastante interessante a se discutir, que é a distinção entre regras e princípios trazidas por Robert Alexy ou Robert Alexy, e em qual desses dois fundamentos se encaixaria a dignidade da pessoa humana. O que seria regra para esse autor? Seria uma solução única. E o que seria para ele os princípios? Seriam mandamentos de otimização. Mas a resposta não é tão simples como parece. Pelo contrário, ela é bastante complicada, pois para ele o princípio da dignidade da pessoa humana não é um princípio absoluto, ou seja, é tratada parte como regra, parte como princípio. Então, para a autora, no preâmbulo da Constituição Federal,
no seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana é abstratamente considerada um valor ideal a ser atingido e como princípio inerente ao Estado democrático de direito, fazendo assim com que ele sirva como norte para a aplicação do direito. O quarto tópico trazido pelo artigo tem título de O papel do direito administrativo na concretização de normas constitucionais que, como princípios ou como regras, almejam a concretização da dignidade da pessoa humana. Como vocês veem aqui, ela trouxe o pensamento do Norberto Bobbio. Ele nos diz que os direitos humanos, primeiramente, foram vistos em teorias filosóficas, passando depois para o âmbito nacional, e só no final é que era caracterizado em documentos de alcance internacional. E no artigo nos mostra também que, como contou o autor Jacob Dellinger, o princípio da dignidade da pessoa humana passou pelos mesmos caminhos até chegar em âmbito internacional. Até mesmo no Brasil, até a anteriorização dos pensamentos filosóficos foi vistos como, por exemplo, nas obras de Rui Barbosa e Pontes de Miranda, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, e uns antes até mesmo da Declaração Universal de 1948. Mas mesmo assim, ainda é visto um real distanciamento na aplicação da dignidade da pessoa humana. O artigo nos mostra que, mesmo a dignidade sendo o princípio ou norma, não foi o suficiente para que ocorresse a sua concretização. Mesmo segundo a Flávia Piovesan, que ela nos diz que a Constituição de 1988 é considerada uma das mais avançadas do mundo. No âmbito do direito administrativo, o que se aproxima mais desses princípios, como mínimo existencial, são os serviços públicos, especialmente aqueles de caráter social, como educação, saúde, previdência, dentre tantos outros. Dentro dos princípios da administração, um dos mais importantes e relevantes é o da participação popular, pois através de mandados de injunção, por exemplo, que tem aplicação pouco expressiva, seria de grande importância na concretização desse tão importante princípio e também no combate à corrupção no país. A sociedade procura socorro junto ao Poder Judiciário, porque estão à míngua de leis que sejam efetivamente concretizadas, tornando assim o tema políticas públicas de grande relevância social. O quinto tópico trata-se de dignidade da pessoa humana e as políticas públicas. Então vamos lá. O que são políticas públicas? Políticas públicas são as metas e os instrumentos de ação que fazem com que os interesses públicos sejam protegidos, como é dito por Maria Paula Dallari. As políticas públicas devem ser vistas também como processo ou conjunto de processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito. A mesma autora, ou seja, a Paula Dallari, conceitua que as políticas públicas como programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. E ainda nos diz que as políticas públicas são metas coletivas conscientes, confirmando ainda que se trata de um problema de direito público. Já dá para perceber aqui que o assunto se apega à discricionariedade e não somente à discricionariedade da administração pública, mas à discricionariedade por parte do legislador ao definir políticas públicas com base em metas maiores postas pela Constituição Federal. Existem metas fixas na Constituição a partir até mesmo do seu preâmbulo. Teriam opções que afetariam o princípio da separação dos poderes? E que opções seriam essas? Dizermos que a interferência dos órgãos controladores, como por exemplo o Ministério Público e o Tribunal de Contas, não seria válida? E somente as políticas públicas sendo definidas pelo legislador e executadas pelo Executivo, sem esta válida interferência, acabaria por comprometer o princípio da separação dos três poderes, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, obviamente.
E então as grandes metas governamentais são impostas pela Constituição, aonde o poder executivo executa e o poder legislativo cria, obviamente. Porém, este pensamento está sendo bastante debatido pela doutrina, e isso está ocorrendo por causa que as políticas públicas são vistas como instrumentos para concretizar os direitos fundamentais que são previstos na Constituição. O que podemos falar melhor agora seria sobre a interferência do judiciário quanto à formulação das políticas públicas. E se tem vários fatores que podem estar contribuindo para isso. E dois chamam a atenção da autora, que é, de um lado ficaria a inércia do poder público, a sua ineficiência, a corrupção, o desvio de finalidade na definição de prioridades. Do outro lado está o Ministério Público, tentando defender a proteção contra interesses coletivos e difusos. Então o MP tenta entrar no judiciário para interferir em certas políticas públicas, nem sempre com grande sucesso. Mas esta interferência com o tempo está ganhando vários adeptos, com a defesa de que, interferindo em certas políticas públicas, eles não estariam invadindo matérias de competência de outros poderes, ou seja, estariam garantindo direitos fundamentais ou um mínimo existencial que não pode ser deixado de mão quando se trata de dignidade da pessoa humana. Em resumo, eles não estariam analisando aspectos de discricionariedade, mas sim fazendo ser cumprida a Constituição. Então, o que seria o mínimo existencial? Para Carolina de Freitas Paladino, é composto por direitos sociais, econômicos e culturais, aqueles que são considerados os mais importantes e que compõem a dignidade da pessoa humana. Tem até quem estabeleça uma hierarquia entre os direitos sociais, como por exemplo o Ricardo Lobo Torres, que distingue o status de positivos libertatis, que é o próprio mínimo existencial, do positivo socialis, que é constituído pelas prestações estatais entregues para a proteção dos direitos econômicos e sociais e para a seguridade social. Para ele, o positivo socialis é de suma importância para a manutenção do Estado democrático de direito, pois com sua missão de direitos sociais compreende o fornecimento de serviço público essencial, como por exemplo, educação secundária, saúde curativa, moradia, etc. E as prestações sociais em favor dos fracos. Queria destacar aqui um pensamento da Luísa Cristina Fonseca, que refuta o pensamento do Ricardo Lobo Torres, pois para ela as liberdades negativas seriam quando não se tem direito à educação, à saúde, à justiça, à informação, a igualdade de acesso de trabalho entre homens e mulheres, não se realizam sem o real desenvolvimento das liberdades positivas. A autora, ou seja, a Luísa, ainda menciona pensamentos de autores que relacionam o mínimo existencial com o conceito econômico de renda mínima à inserção na sociedade. Comparando os critérios dos autores mencionados, Tratando um pouco mais do mínimo existencial, é alegado que as normas constitucionais que o garantem têm eficácia imediata, que não dependem de medidas legislativas ou executivas para sua implementação, quando provocadas por interessados ou pelo Poder Judiciário, podem intervir no poder público. O Poder Judiciário pode intervir no poder público, quando ele for omisso e estiver afrontando metas constitucionais. Então, invoca-se o equilíbrio e a ponderação por parte do Judiciário, além de sua razoabilidade. Vem crescendo o número de ações em que se pleiteia judicialmente a imposição para o Estado com o objetivo de garantir atendimentos aos direitos sociais. O fenômeno tem sido chamado de judicialização das políticas públicas, provocando o chamado ativismo social. Nas ações individuais, hoje se destacam pedidos principalmente na área da educação e saúde. Já nas coletivas é possível observar uma coletividade de pessoas que estão numa mesma situação, como, por exemplo, a execução de uma obra pública, chegando até questões de saneamento básico. Nas ações individuais, não se há uma interferência direta nas políticas públicas, porque o que se está objetivando é a garantia de um direito subjetivo individual. Embora não haja interferência direta com as políticas públicas
prática se verifica uma interferência indireta, provocada pela quantidade de ações desse tipo. O custo global das prestações positivas assim obtidas é de tal ordem que acaba por praticamente obrigar o administrador público a destinar para esse fim verbas que estariam previstas no orçamento para atender outros objetivos. Por exemplo, a construção de hospitais ou postos de saúde que atendem ao mínimo existencial de toda uma coletividade pode ficar frustrada pela necessidade de dar cumprimento às decisões judiciais proferidas em casos concretos. Corrige-se parcialmente uma omissão do poder público beneficiando o cidadão que recorre ao judiciário, mas se produz um mal maior para a coletividade que fica privada da implementação de determinada política pública que viria em benefício de todos. É um impasse difícil de ser resolvido, porque dificilmente o magistrado vai negar. Por exemplo, vai se negar um medicamento a quem dele necessite para a própria sobrevivência, mas não há dúvida de que as consequências negativas da multiplicação desse tipo de ação recomendam um máximo de cautela no reconhecimento do direito. Em casos como esse, a administração pública, na qualidade de ré, recorre ou invoca ao princípio da reserva do possível, que nem sempre é aceito pelo Poder Judiciário. É relevante observar que, quando o Judiciário analisa políticas públicas fixadas e implementadas pelos demais poderes, ele caminha em areias movediças. Todos os fundamentos em que se baseiam os defensores do controle judicial decorrem de conceitos jurídicos indeterminados, como dignidade da pessoa humana, núcleo essencial dos direitos fundamentais, mínimo existencial, razoabilidade e proporcionalidade. Também o ministro Celso de Mello dá uma verdadeira lição de doutrina ao julgar merocraticamente, em 24 de 4 de 2004, a DPF 45, pela qual se impugnava o veto presidencial oposto a dispositivo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2004, que garantia o mínimo de dotação de recursos para a área de saúde em cumprimento à emenda constitucional. Logo pela emenda do acórdão, verifica-se que o ministro considera válida a tese da necessidade de preservação em favor dos indivíduos, da integralidade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do mínimo existencial. No entanto, quanto à cláusula do reserva do possível, faz a seguinte ponderação. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula de reserva do possível, ressalvada a ocorrência do justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Enfim, chegamos ao título de conclusão. E a autora nos diz que, mesmo com a interferência do Poder Judiciário, não se tem jeito e não resolve o problema da dignidade humana no Brasil. E que não existem condições nem para manter um mínimo existencial no país e que se todas as pessoas fossem pleitear em juízo algum direito, como por exemplo, lugar para morar, alimentos, saúde e educação, não se teria dinheiro suficiente para conseguir para todas as pessoas, né? E aqui eu entro com minha análise crítica, concordando com a autora, pois não mais o Poder Judiciário ou a interferência dele deve ser feita para pressionar os governantes a tomar um posicionamento mais afinco, pois com tantas reivindicações que são levadas ao Poder Judiciário, se elas fossem aceitas ou impostas, não se teria capital suficiente para resolver a situação que já é caótica no nosso Brasil, levando a um colapso total do nosso ordenamento jurídico.